Olá, pessoal! Vocês se lembram da diferença entre células animais e vegetais? E entre procariontes e eucariontes? Que tal um rápido refresco sobre as organelas celulares e suas funções? Neste vídeo, vamos fazer uma introdução à biologia celular para revisar alguns pontos essenciais. Prontos? As células são as unidades vivas mais pequenas de um organismo. Todas as células compartilham 3 características comuns, não importa o tipo. Todas as células têm uma membrana celular que separa o interior da célula do seu ambiente, citoplasma, que é um líquido semelhante à geleia, e DNA, que é o material genético da célula. Existem 2 grandes categorias de células. A primeira categoria são células eucarióticas. Eles têm organelas que incluem o núcleo e outras partes especiais. As células eucarióticas são mais avançadas e complexas, encontradas em plantas e animais. A segunda categoria são células procarióticas. Eles não possuem organelas encerradas por membrana ou núcleo. Eles têm material genético, mas não está contido dentro de um núcleo. As células procarióticas são sempre organismos unicelulares ou unicelulares, como bactérias. Então, o que são as organelas? Organela significa pequeno órgão. As organelas são partes especializadas de uma célula com tarefas únicas. Vamos começar com o núcleo, o centro de controle da célula. O núcleo contém o DNA, ou material genético. O DNA dita o que a célula vai fazer e como vai fazer. A cromatina é a forma emaranhada e espalhada de DNA encontrada dentro da membrana nuclear. Quando uma célula está pronta para se dividir, o DNA se condensa em estruturas conhecidas como cromossomos. O núcleo também contém um núcleo, que é uma estrutura onde os ribossomos são formados. Depois que os ribossomos deixam o núcleo, eles terão um trabalho importante de sintetizar ou produzir proteínas fora do núcleo. Os ribossomos e o resto das organelas flutuam no citoplasma, que é uma substância semelhante à geleia. Os ribossomas podem vagar livremente no citoplasma ou se anexar ao retículo endoplasmático. Às vezes é abreviado como RE. Existem 2 tipos de RE. O rough tem ribossomas ligados a ele, e o suave não tem ribossomas ligados a ele. O retículo endoplasmático é um canal fechado de membrana para transportar materiais como proteínas sintetizadas pelos ribossomos. Proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas, onde o aparelho Golgi, às vezes chamado de corpo Golgi, os recebe. Quando as proteínas se movem pelo corpo Golgi, elas são personalizadas em formas que as células podem usar. O corpo Golgi faz isso dobrando as proteínas em formas disponíveis ou adicionando outros materiais, como lipídios ou carboidratos. Os vacúolos são sacos que armazenam diversos materiais. Na célula vegetal, o vacúolo central armazena água. Voltando para a célula animal, você verá uma organela chamada lisossoma. Os lisossomos são coletores de resíduos que processam partes celulares danificadas. Eles estão cheios de enzimas que quebram esses detritos celulares. O mitocondrião é uma organela que é a força de energia para células animais e vegetais. Durante um processo chamado respiração celular, as mitocôndrias produzem moléculas de ATP que fornecem energia para todas as atividades celulares. As células que precisam de mais energia têm mais mitocôndrias.
Ao mesmo tempo, as células mantêm sua forma através do citoesqueleto. O citoesqueleto inclui microfilamentos como fios, que são feitos de proteínas, e microtúbulos, que são tubos ocos finos. Alguns organismos, como plantas fotoautotróficas, o que significa que capturam a luz solar para obter energia, têm células com uma organela chamada cloroplasto. Os cloroplastos são onde ocorre a fotossíntese. É verde porque possui um pigmento verde chamado clorofila. Células vegetais também têm uma parede celular fora da membrana que dá forma e suporte. As células animais nunca têm parede celular. Existem muitas outras estruturas únicas presentes em algumas células. Aqui estão apenas alguns. Por exemplo, no trato respiratório humano, as células com cílias são fornecidas. Estes são projeções microscópicas como cabelos que podem se mover em ondas. Este recurso ajuda a prender partículas inaladas no ar e as expulsa quando você tosse. Outra característica única em algumas células é a flagela. Algumas bactérias têm flagelas. O flagelo é como uma pequena cauda que pode ajudar as células a se mover ou se mover. A única célula humana com flagelo é uma célula espermática. Em resumo, lembre-se de que as células eucarióticas são células vegetais e animais com um núcleo e membrana fechadas de organelas, enquanto as células procarióticas são organismos unicelulares, sem essas coisas. Todas as células têm membrana celular, citoplasma e material genético. Embora apenas as células vegetais tenham cloroplastos, as células vegetais e animais têm mitocondrias.